Então, eu queria falar com você sobre mudança de opinião, né? Porque hoje em dia as pessoas são convocadas a se posicionar diante de determinados assuntos. Mas aí, Irani, o tempo muitas vezes constrói outros pensamentos, outras verdades, né? Porque a verdade às vezes ela não é absoluta, ela pode ser relativa. Então eu queria que você abordasse um pouco isso, né? Esse desejo das pessoas se posicionarem e, ao mesmo tempo, a possibilidade de reverem os seus pontos de vista, principalmente nas mídias sociais. Realmente, vivemos num mundo onde exige realmente um posicionamento, e eu vejo quanto isso às vezes é incongruente, porque as pessoas falam, pensam uma coisa, dizem outra e se comporta completamente diferente. Então, porque na verdade é o que a moda está dizendo, é o que a mídia está impondo, e o normal, o que parece ser normal não é, então a gente vai aceitando alguns comportamentos às vezes, achando tudo isso muito normal, mas não é. Eu falo que a gente vai se acostumando com o cenário das coisas, né. Então isso vai se tornando uma coisa, é comum, mas não é normal. Então isso vai deturpando mesmo a nossa mente de um adulto, imagina uma criança. E quando ele olha para uma situação, fala: "Mas é ele ou é ela, mamãe?". Então a gente não sabe mais o que responder, porque na verdade a gente tem que se acostumar com o cenário, e se a gente se posiciona, às vezes a gente pode ser taxado como preconceituoso. Então eu sempre falo, educo uma criança, meu filho, eu educo com princípios e valores. E o que me norteia é a palavra de Deus, porque não é a minha. É o que me dá base, é o que me dá um norte. E é o que é ali que eu busco os meus princípios, para que eu não fique acostumando com o que está acontecendo nesse momento e normalizando tudo, porque senão a gente perde noção das coisas e a gente vai perdendo valores e princípios. Porque o que eu gosto de ensinar para o meu filho o que são valores e o que Deus pensa a respeito disso, porque não é a minha opinião. Porque não é a minha verdade absoluta, é a verdade de quem nos criou. Então eu sempre tenho como norte, Roberto, a palavra de Deus, sim, para educar principalmente uma criança e para me posicionar, porque senão a gente vai se perdendo, porque isso já é comprovado na neurociência, o quanto o meio influencia o todo ali, né? Se eu começar a andar com pessoas que pensam assim, que se comportam assim, comem determinado alimento, têm um posicionamento de determinado assunto, eu vou acabar mudando, sim, o meu modo de pensar. Eu vou flexibilizando, porque o meio pode, sim, influenciar e muito. Então, isso é comprovado. Então, me diz como com quem tu andas, que eu direi quem tu és, porque isso pode se corromper muitos valores. Por isso que eu tomo muito cuidado com os ambientes, com as pessoas, porque isso pode destruir hábitos úteis e os meus pensamentos e os meus valores. Então, eu me posiciono sempre em determinado assunto, e às vezes eu sou certo ou errado, porque não é a minha opinião. Então, eu vou mais profundo, eu vou mais a respeito mesmo do que Deus pensa sobre determinado assunto, porque senão eu não tenho base para educar ninguém e eu fico na moda, eu fico naquela situação mesmo leviana da situação, que estão impondo alguns comportamentos dentro da nossa política, dentro de algumas religiões, dentro de uma sociedade, para que a gente normalize tudo. E está muito difícil educar. E mais difícil ainda é se posicionar com uma conduta moral, íntegra e honesta. Está muito difícil. Pois é, mas a vida é muito dinâmica. Nós temos aí um fato muito simples, né? A volta do jogador Neymar aqui para o Brasil, eu sempre fui muito crítico do Neymar como jogador e principalmente como pessoa, né? As respostas e tal, os julgamentos dele, etc. E agora eu percebo uma pessoa muito mais amadurecida. Então eu, por exemplo, estou revendo o meu posicionamento em relação ao que o Neymar fala hoje em dia, porque ele interfere, né, sem dúvida nenhuma, na vida de crianças, de jovens, ele é uma celebridade do futebol. Mas sobre esse ponto que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, ou seja, as pessoas devem perceber que a própria maturidade, ela vai trazendo digamos assim, novas diretrizes, né, para a nossa vida. Então, ou seja, eu tinha um professor, aliás, eu tinha um professor, não, eu tinha um diretor de esportes,
Ele era educador físico e ele uma vez falou uma frase muito bacana. Ele falou: no esporte não existem penas eternas. Toda pessoa tem direito digamos assim, se reinserir no mundo esportivo. Então, ou seja, um julgamento moral que a gente faz, ele pode e deve ser revisto em determinadas circunstâncias. Isso não é fraqueza de caráter, né, Leilani? Não, tem momentos que a maturidade muda. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás. E se eu soubesse o que eu sei Exato. hoje, Roberto, eu não teria tomado muitas decisões, porque eu não tinha maturidade. Idade, maturidade vem com o quê? Idade. E graças a Deus que eu não sou essa mesma pessoa. Porque se eu fosse a mesma de 10 anos atrás, eu não teria crescido e nada eu teria aprendido com os meus erros. E graças a Deus eu aprendi, porque o passado serve para isso, não para você ficar aprisionado, e sim para você olhar e falar: o que eu tenho que aprender com isso? E como ser diferente? Como fazer diferente? Então é um crescimento. Falando do Neymar, realmente era um moleque, era um adolescente brincando de bola. Então, várias experiências na sua vida positivas, na vida pessoal, na vida profissional. Então, isso constrói um ser humano mais íntegro, mais honesto ou não. Porque depende do quanto ele olha para tudo isso e aprende algo. Ou ele repete os padrões, ou repete os ciclos e continua dando a cabeçada, entende? E continua só caindo e se fraturando. Então ele tem que aprender com a vida, com as experiências. Porque se você não aprendeu, a lição se repete. E você repete de ano. Então é isso. A felicidade, a maturidade vem com idade. Então, eu sempre falo que quem aproveita as fases da vida e sabe viver todos esses ciclos que se renovam a cada 7 anos, quem olha para isso com esse acolhimento, aceitando a sua vulnerabilidade e acolhendo a sua dor e aprendendo, a gente evolui. Senão, a gente vai ser um eterno adulto fazendo besteira ainda. Uhum. É, mas também não significa que a idade sozinha lhe dê mais inteligência e sabedoria, não é? Não, são realmente, porque nós conhecemos pessoas de 60 anos que não cresceram, né, Roberto? Não mudaram, porque ainda estão presos ali a não querer olhar para isso. Não tem isso como um aprendizado na vida, como uma oportunidade de fazer diferente. Então não enxergam essas possibilidades, né? Então resistem às mudanças. Mas isso é todo um comportamento mental mesmo. Que quer mudar um comportamento, quer mudar um hábito, primeiro você tem que mudar a sua mentalidade, é o drive mental. Mas tem pessoas que são assim, não, isso eu não concordo, não, isso eu não aceito, e Isso, são exatamente. irredutíveis, né? São irredutíveis. Não, tem gente que não come ovo até hoje porque fala que dá colesterol. Tem gente que Uhum. não muda, entende? Por mais que prove, hoje nós temos a ciência ao nosso favor, sim, comprovando coisas que antigamente a gente achava que era A, mas descobriu-se que é B. E a pessoa não quer entender isso. Então, nós precisamos estudar, ler, compreender, porque hoje nós temos informação, né, Roberto? Hoje está muito acessível a comunicação e a informação. Então, hoje dá o Google ali, hoje chat GPT, se médico não tomar cuidado, o diagnóstico está vindo pelo chat GPT. Então, nós colocamos ali, vem a resposta pronta na inteligência artificial, e graças a Deus a gente tem hoje eh, condições de fazer mais pesquisas e ter algumas respostas para que a gente possa não ficar tão perdido assim. Mas eu falo que a cura e a mudança está na nossa mentalidade. É o como eu reajo diante das adversidades. O meu programa mental que de repente está rodando ali no Windows antigo ainda, no 3.1, eu não quero atualizar. É aquele disco de vinil arranhado que eu não quero tirar. É aquele Uhum. apego ao passado que eu não quero deixar ir. Então a gente tem que aplicar mesmo um desapego dessa dessa velha personalidade que não funciona mais. Eu preciso me revestir de uma nova personalidade. E isso que eu peço todos os dias. Eu falo, me ajude a ser uma pessoa nova, reformada, nos meus hábitos, nos meus comportamentos, na minha mentalidade. Porque se eu continuar rodando nesse velho programa, o novo não vai acontecer. E não vai adiantar eu pular 7 ondas, não adianta eu comer lentilha, não adianta Exatamente. calcinha amarela para ficar rica.
Então, assim, não adianta, não é esse o comportamento. Então, tudo que eu quero mudar na sociedade, no outro, é em mim que eu tenho que mudar primeiro. Porque eu mudando essa frequência, eu mudando esse drive mental, novas oportunidades vão se abrir à minha frente. Só que a pessoa não muda o drive, a pessoa não muda essa frequência e ela ainda insiste e achar que o problema é o outro. E na verdade foi ela que não deu um passo diferente, ela não mudou seus pensamentos, ela continua ainda nessa personalidade que não faz mais sentido, ela não quer mudar. Porque mudança causa constrangimento, é desconfortável, né, Roberto? Tá todo mundo querendo ficar o mais na zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela é confortável, ela tá ali, eu dependo de mamãe, de papai, eu tô na casa da mamãe ainda, ou então eu tô ali eu não preciso de muitas coisas, porque eu tô confortável, eu tô me sentindo segura. Mas aonde que o bicho pega? Numa zona de perigo, numa zona maior de risco, mas para isso eu tenho que parar de ser um estudante, um estagiário, eu tenho que colocar o pé. Eu vou ter que tomar decisões com maturidade, né? Então é isso que às vezes o adulto não cresceu ainda. Ele não quer se arriscar na zona de perigo, ele fica na zona de conforto, um eterno aprendiz. Não tem nada pior do que a gente conviver com gente assim, né, Lenani? Porque também a gente não cresce, né? Porque através do diálogo, das nossas exposições, né, dos nossos posicionamentos, é que a gente vê o contrário, para a gente balizar se a gente está indo para um caminho legal, se pode mudar e tal. Agora, gente que é inflexível, que não muda em absolutamente nada, também é um atraso de vida a gente ficar com esse tipo de gente ao lado, né? Eu sempre falo, Roberto, que Jesus, quando curava, ele não olhava para a pessoa e falava assim: Ó, você precisa de cura, viu? Você precisa, viu? Ó, eu sou filho de Deus, vem aqui que eu vou curar você. Ele não fazia isso. Ele esperava a pessoa acreditar na sua cura e pedir, Uhum. por favor, me cure. Mas primeiro tem que ter a fé, primeiro tem que acreditar que é possível. Porque se a cura está dentro da gente, primeiro nós precisamos tomar uma decisão e de buscar isso. Então, não queira você, ou eu, né? Eu falo isso para todo mundo. A gente não deve querer curar o doente se o doente não quer a cura. Tem pessoas que você quer ajudar, não, arruma até emprego, arruma. A pessoa não vai sair dessa situação. Porque ela primeiro ela acha que você tem a obrigação de fazer por ela e não ela por ela mesma, entendeu? Então quando a gente tem dó de alguém, a gente não acredita no potencial dessa pessoa. Então não é nem me ajude, é me apoie. Eu falo: "Me apoia nisso, porque eu consigo dar conta disso, mas eu preciso de apoio, não de ajuda". Ajuda, as pessoas não acham que você é capaz, ela te dá uma esmola. Agora, quando você pede apoio, é porque a pessoa vai acreditar no seu potencial e você precisa só desse empurrão, entende? Então, a gente deve apoiar as pessoas que realmente tomam decisão, estejam motivadas a mudar comportamentos e esse drive mental. Então, quando a gente olha para uma pessoa e vê o potencial dela, ninguém consegue as coisas sozinhas, né, Roberto? Nós precisamos de amigos, de network, de pessoas, né? Porque sozinho realmente a gente vai, mas demora muito. E de repente, quando a gente conta com pessoas e você olha e você vê que aquela pessoa tem potencial, você está ali apoiando ela em algum movimento, isso nos motiva também, isso aumenta a dopamina para todo mundo, tanto quem realiza e tanto aquele que está ali apoiando, entendeu? Porque você vê que é uma causa maior, tem um objetivo ali importante. Agora, quando a gente só ajuda, na verdade, a gente só está aumentando também aquele ego de que eu estou fazendo a minha parte. Não, eu acho que não é bem por aí. Porque muitas pessoas dão, mas querendo que os outros vejam o que está sendo feito. Olha o que eu fiz, olha, eu estou fazendo, olha, eu tô ajudando, e ficam ainda querendo postar e querendo mérito para ele. Isso é uma questão de ego também. Por isso que quando eu vejo pessoas que realmente estão determinadas a mudar, a perder peso e dar o primeiro passo, eu vou ali e eu estendo a mão mesmo, mas como apoio. Porque eu falo, 50% eu posso te ajudar, os outros 50 é com você. Agora, pegar no colo, eu não posso. Então, é bem isso que eu gosto de identificar nas pessoas, essa vontade de mudar, e eu só estendo a mão. Porque curar essa pessoa sem ela querer cura, eu já perdi muito tempo e drenava muito a minha energia.
porque as pessoas, na verdade, não queriam a cura. Elas queriam ser cuidadas como mamãe, né? Tô aqui para te ajudar como mamãe. E, na verdade, isso é uma carência, né? Isso daí são feridas emocionais que a pessoa tem que tratar. E esse tipo de gente, esse tipo de comportamento ao lado da gente, nos adoece. Na tentativa de curar um doente, você se torna um doente.